Errata, os erros que eu cometi no canal nos meses de março, abril, maio e junho. Você está na TV Coiote, lembre de inscrever-se no canal para ficar sempre muito bem informado. E para quem acompanha meu trabalho há mais tempo, sabe que todo mês ou a cada 2 meses eu faço um vídeo de errata, em que eu corrijo todos os enganos que eu cometi no canal nesse período de tempo. Até erros mais bestas, como erros de gramática, mas incluo também alguns erros um pouco mais graves que eu acabo cometendo. Infelizmente, gente, é muito tema diferente que eu trato aqui, faço tudo sozinho. No geral, pelo menos um vídeo por dia. Algumas coisas, mesmo com uma pesquisa e um cuidado muito grande, elas podem acabar passando. E eu acho que o importante é reconhecer e corrigir sempre. Por isso é sempre muito importante que você me avise também quando vê algo de errado ou algo que não é bem assim, tá? Apesar de eu tomar cuidado, às vezes acaba sendo inevitável. E essa errata, ela tem um erro principal. O erro principal é o fato de eu não ter feito erratas durante esse período de pandemia. Eu não fiz uma no final de março, não fiz no final de abril, não fiz no final de maio. Tô fazendo agora no meio de julho, uma errata que vale para um total de 4 meses. Os 4 meses da pandemia, exatamente os 4 meses que eu mais gravei, mais fiz coisa na minha vida. No total, gente, nesse período, eu fiz um total de 177 vídeos, tá? 177 vídeos, e aqui eu reúno todos os erros que eu consegui captar desses 177 vídeos. E além desses 177, eu fiz mais 106 lives. Essas 106 lives, praticamente todas, talvez uma ou outra não, mas praticamente todas com mais de 1 hora, se não 1 hora e meia. Então a gente está falando de um total de 283 gravações, 283, e há mais de 130 horas de conteúdo produzido. Eu não gravei, eu me atrapalhei, eu perdi arquivo, foi uma dificuldade imensa para reassistir vários vídeos e para pegar comentários apontando enganos, tá? Então, se passou alguma coisa, me avise, isso não vai se repetir. Não vou ficar tanto tempo sem gravar errata. Bom, vamos lá. No vídeo O Crime Organizado e o Coronavírus, eu cometi um erro de digitação. Violência com M, tá, gente? O M é do lado do N no teclado. Eu sei que violência é com N para deixar bem claro. No vídeo A Reação do Mundo contra o Coronavírus está sendo exagerada? Isso ainda é de março. Eu comentei, e esse erro, depois que o tempo passar, ele fica mais evidente ainda. Naquele momento, estava todo mundo aprendendo sobre o coronavírus, não que justifique. Eu disse que o motivo da imunidade de rebanho, quando você tem cerca de 80% da população infectada, dela impedir que o vírus continue circulando fortemente ou tenha surtos, isso aconteceria porque os outros 20% teriam uma imunidade natural. Pode até ser que se descubra que existe algum tipo de imunidade natural, mas não há evidências disso. A imunidade de rebanho ela funciona porque quando você tem boa parte da população contaminada, você quebra a cadeia de transmissão. Então o cara pode até ir no mercado com o vírus, mas todo mundo que está lá praticamente já tem o vírus, você acaba não conseguindo manter o espalhamento num nível que faça persistir a transmissão comunitária. Não tem nada a ver com imunidade, tem a ver basicamente com quebra na cadeia de transmissão. Entrando nas lives, no dia 22 de abril, minha segunda ou terceira edição da live que eu estava fazendo diariamente, chamada Números da Pandemia, Leitos no Rio de Janeiro, Abertura em São Paulo e mais. Eu comentei sobre a situação nos Estados Unidos e sobre quais estavam sendo as providências tomadas nos Estados Unidos. E recebi esse alerta de uma das pessoas que assistiu, eu não consegui encontrar agora o nome dela. Por favor, se ela pudesse, manifeste aqui embaixo. E conferi o que ela disse e ela está coberta de razão. Eu que estava errado, generalizei a situação nos Estados Unidos. Não são todos os 50 estados americanos que emitiram ordem das pessoas ficarem em casa, multando quem sai. Cada estado tem uma política e um palavreado diferente. Lockdown, stay at home, be safe, self-isolation e etc. São alguns dos exemplos. No estado de Washington, onde eu moro, e onde começou o coronavírus nos Estados Unidos, as pessoas podem caminhar à vontade nas ruas, contando que mantenham distância requerida. Não é obrigatório usar máscara. Se olharmos a lista de serviços essenciais que continuam funcionando, essa é muito mais longa do que a lista do que está fechado. Em geral, as pessoas estão respeitando a distância recomendada. É um relato que se confirma. Acho que essa altura do campeonato todo mundo já obrigou o uso de máscaras. Em abril isso era bastante discutível. Até o meio de abril se falava que não era necessário, né?
Mas eu dei uma generalizada dizendo que todos os estados estavam ou em lockdown ou então numa quarentena. E não é bem assim, tá? Não é bem assim. As políticas foram bem diferentes em cada região e em momentos diferentes também. Fica a correção. Na live do dia 29 de abril, 7 dias depois dessa, eu falei sobre os testes do Bolsonaro, que tinha ação do judicial do Estadão para que ele divulgasse, os testes para Covid. E eu falei no dia 29 que o prazo vencia ontem, ou seja, que vencia no dia 28 de abril. Não, estava errado, ele venceu no próprio dia 29, tá? Eu fiz um erro na contagem dos dias para que a divulgação se tornasse obrigatória. Eu comentei também nessa live que faltavam respiradores na China. Comentei de passagem, disse tá faltando respirador em todo canto, gente. Não é coisa só do Brasil, até na China tá faltando. Errei, não estava faltando respirador na China. A China, que produz quase todos os insumos médicos do mundo, ela priorizou internamente os respiradores. Por isso não tem relato de falta de respirador na China. Falei besteira. Disse também que a Alemanha e o Japão eram bons exemplos até aquele que eram bons exemplos. Esqueci de completar até aquele momento. Continuaram sendo, mas é uma cautela essencial de se ter, porque em abril e até agora a gente pode dizer que tem muita água para correr, tá? Na live do dia 2 de maio, eu falei sobre a possibilidade que existiria de Bolsonaro ser preso com condenação por crime comum no Supremo. Eu esqueci de deixar uma coisa clara. O presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das suas funções. Não importa, Bolsonaro não pode ser preso durante o mandato. Pode ser afastado, pode acontecer um monte de coisa, mas apenas por causa de questões ligadas ao exercício das suas funções como presidente da República. Na live também do dia 2 de maio, eu falei que seriam necessários, que normalmente são necessários 200 dias letivos de aula por ano. E falei, o governo derrubou isso esse ano. As horas letivas continuam as mesmas, mas os dias letivos para ter aula em escola, em universidade, agora não existe mais o mínimo de 200 anos letivos. Um erro de comentário, mas é sempre bom trazer aqui, vai que cria algum desentendimento e desespera alguns estudantes por aí. No vídeo, Polícia Federal avisou Flávio Bolsonaro de que pegaria Queiroz, afirma ex-aliado, que é o vídeo em que eu coloco para vocês a entrevista do Paulo Marinho para a Folha de São Paulo, né, do empresário Paulo Marinho. Eu digo que ele falou que ele estava relatando um acontecimento, uma reunião do dia 22 de dezembro. Errei, na própria entrevista que estava na tela, o dia correto era 12 de dezembro, tá? No vídeo sobre o Queiroz solto, né, que inclusive foi aí talvez o meu grande furo, mas foi um furo público, de domínio público, que eu falei semana passada, Queiroz deve ser solto nos próximos dias, prevendo a decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio Noronha, que era um pouco previsível, mas passou despercebido para muita gente essa possibilidade. Eu fiz confusão com algumas coisas, entre elas disse que habeas corpus é um recurso. Habeas corpus não é um recurso. Comentei sobre o recesso das cortes, recesso de julho, que tem no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, em que você tem o presidente da corte fazendo plantão. Isso não vale para julho em todas as cortes do país, tá, gente? Olha, eu perdi o arquivo de março, aí eu perdi o de junho, foi uma confusão esse período todo, não só para mim, para todo mundo, evidentemente, né? Então, se faltou alguma coisa, eu tive que fazer toda essa coleta de erros, fazer busca nos comentários, e foram, sem exagero, mas foram centenas de milhares de comentários nesse meio tempo, foram mais de 100 mil, né, pegando todos os vídeos. Muita coisa talvez não tenha aparecido, tá, gente? Eu peço desculpas, isso não vai se repetir, eu sempre fui muito meticuloso pra consertar tudo o que eu errei nas erratas do canal, mas quando a gente está falando de 170 vídeos e 106 lives de mais de 1 hora, o negócio é mais difícil. Então não irá se repetir. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão é só comentar aqui embaixo. Qualquer correção, comenta aqui embaixo. Uma ocasião aí eu já tive que fazer errata da errata. Dessa vez eu tomei cautela para isso não ser necessário, mas vai que. Um abraço a todos e até a próxima.